E o show do Soteldo contra o Chile. Venezuela 3 e Chile 0. Os 3 gols da Venezuela com participações diretas de Soteldo, que fez um gol, deu uma assistência e deu uma outra pré-assistência. Vamos comentar principalmente sobre essa movimentação do Soteldo, tentando trazer para o Santos também como isso pode ser importante. Venezuela que tem esse desejo, né, de conseguir a classificação para a Copa do Mundo, e os venezuelanos entendem que Soteldo é o principal nome, a principal figura para que isso aconteça. Ele que é um jogador que, em termos técnicos, né, gera grande esperança por parte dos venezuelanos. Vamos comentar sobre isso. Tomás Rincon também entrou em campo, não foi titular dessa vez, né, como ele havia sido contra o Brasil, e vamos também falar sobre o jogo do Santos contra o Red Bull Bragantino. Afinal, Soteldo vai a campo ou não? Vamos falar nisso também nesse vídeo. E caso você tenha assistido essa partida, me fala aqui nos comentários o que você achou do desempenho de Soteldo. Porque tivemos o jogo do Brasil com o Uruguai, o Brasil foi derrotado, mas o jogo que me divertiu de verdade foi assistir o nosso camisa 10, o nosso baixinho, destruindo a seleção chilena, aposentando o Medel, jogador do Vasco, né, que já tinha causado confusão naquela partida da Vila Belmiro, ficou na saudade, né? Vai ter pesadelos aí com o nosso querido Soteldo. Mas bom, vamos falar aqui sobre como a Venezuela venceu o jogo, né? Principalmente com o Soteldo. O Soteldo foi o grande nome da partida, não tem como. Os principais jornais da Venezuela destacam a boa atuação do Soteldo, até mesmo torcedores de outros países, né? Eu estava vendo um torcedor do Atlético de Madrid, outro do Valência, falando que não conhecia o Soteldo e ficaram impressionados, que acreditam que ele pode receber sondagens para deixar o Santos e tal. Enfim, Soteldo que, se não era conhecido por alguns, acabou sendo conhecido após essa grande atuação com a seleção da Venezuela. Mas voltando aqui ao foco dessa partida diante do Chile, né? Foi um jogo onde o Chile até começou criando algumas oportunidades, teve bola na trave, a Venezuela também, né? Mas estava um jogo equilibrado ali no primeiro tempo. Só que no final do primeiro tempo, o Soteldo abriu o placar. Depois de uma bobagem da zaga do Chile, o jogador da Venezuela acaba passando para o Soteldo, né, entrando ali na área, finaliza e faz o primeiro gol da Venezuela. Ok, termina o primeiro tempo, 1-0 Venezuela. Segundo tempo, no começo ainda da segunda etapa, o jogador do Chile é expulso, e isso, de uma certa forma, dá uma certa vantagem, né, para que a Venezuela ganhe mais espaço, ganhe mais terreno e, principalmente, invista nas ações do Soteldo, principalmente pela esquerda. O Soteldo, nessa partida, ele teve uma movimentação interessante, ia para a direita, ia para o meio, ficava na esquerda, mas principalmente no segundo tempo, o Soteldo ficou atuando mais pela esquerda, e a gente sabe, né, que até mesmo no Santos é a posição favorita dele, aonde ele faz um estrago nos adversários, e não foi diferente, né? E aí, o segundo gol da Venezuela, que teve a participação do Soteldo, é de uma arrancada, o Soteldo ganha na velocidade do Medel, vai para a linha de fundo, né, perto da linha de fundo, e passa para o Rondon, que marca o segundo gol da Venezuela. E o terceiro gol, como acontece? O Soteldo recebe a bola na esquerda também, consegue passar pelo jogador do Chile, vai à linha de fundo, cruza, um jogador da Venezuela desvia de cabeça e na sobra o terceiro gol da Venezuela. Ou seja, 3 participações do Soteldo nos gols da Venezuela, onde ele principalmente utiliza da velocidade para conseguir ganhar dos adversários e terminar as suas jogadas que acabaram, né, convertendo em gols. Nesse jogo também contra o Chile, o Soteldo também tentou algumas finalizações, e isso é importante, que é uma coisa que a gente sempre fala aqui no Santos, né? O Soteldo às vezes não finaliza, às vezes ele tenta um drible a mais, tenta passar a bola pro
pro companheiro dele, ao invés de finalização. A gente sabe que o Soteldo tem essa dificuldade na finalização, geralmente não é um chute mais forte, né? Mas eu acho importante essa insistência para que ele consiga, quem sabe, surpreender o goleiro adversário, ou também se der rebote, né, vem alguém da Venezuela, alguém do Santos, enfim, e faça o gol. Então, gostei demais da forma como o Soteldo jogou contra a equipe chilena, e importante, né, essa questão de motivação também do Soteldo. A gente sabe que o Soteldo, lá na Venezuela, ele é meio que o Neymar, né, tem quem ame e tem quem ataque. Então, assim, essa forma como o Soteldo jogou, esse protagonismo do Soteldo é o que muitos venezuelanos esperam. Eu tô falando esse paralelo do Neymar meio que para vocês entenderem. A gente espera do Neymar grandes atuações, um protagonismo, né? O Neymar que acabou, infelizmente, se machucando ontem contra o Uruguai. Mas só para vocês entenderem essa figura que o Soteldo representa para a seleção da Venezuela. E para o Santos é importante por quê? Porque o Santos investiu 20 bilhões no Soteldo. Né? O Santos foi lá e falou para o Tigres, ó, vamos comprar o Soteldo por 20 milhões. Então ele precisa estar motivado, precisa ser aquele Soteldo igual ou até mesmo melhor que da primeira passagem em 2019 aqui pelo Santos, onde ele seja protagonista, onde ele seja um jogador objetivo que consiga ajudar a equipe santista. E o Marcelo Fernandes também tem uma parcela muito importante nesse novo Soteldo, né? Vamos colocar assim, após a questão do Paulo Turra, após a questão do Falcão, onde ele ficou mais de um mês afastado, que é dar essa confiança para o Soteldo. Vai lá, faz o que você sabe. Vai lá, faz o que você sabe que você é importante. E falando em ser importante, a gente já pensa no próximo jogo do Santos, que é quinta-feira, 8 horas da noite, na Vila Belmiro, contra o Red Bull Bragantino. O Tomás Rincon, como vocês já sabem, está suspenso, então não joga essa partida contra o Red Bull, volta no final de semana contra o Internacional, mas o Soteldo ainda é uma incógnita. Ele ficou em campo os 90 minutos, não foi substituído. E isso para o Santista é ruim, né? Porque a gente imaginava, pô, o Soteldo poderia jogar apenas alguns minutos e ter condições físicas, né? Para quem sabe até mesmo ser titular contra o Bragantino. Como ele ficou 90 minutos em campo, acho muito difícil que ele comece como titular. Vai ter uma avaliação o Soteldo quando ele chegar a Santos, que deve ser horas antes da partida, tarde de quinta-feira, porque ele chega de quarta para quinta no Brasil, deve dormir em São Paulo, e aí depois que ele acordar, tomar café da manhã e tal, deve ir para Santos. E aí sim vai ser avaliado se ele tem condições de jogar alguns minutos, ficar à disposição, enfim, para esse jogo contra o Red Bull Bragantino. Vale lembrar que a questão do estresse muscular, inclusive, não sei se o Santos vai fazer algum tipo de exame, aquele exame de sangue, né? Que você consegue ver se o jogador está com desgaste muito elevado, porque pode até mesmo ser perigoso você colocar o Soteldo menos de 48 horas depois que ele faz uma partida em alta intensidade, porque o Soteldo jogou em alta intensidade essa partida contra o Chile. Então não é que o Soteldo enganou em campo, não, foi em alta intensidade, foi protagonista. Então, teremos essa avaliação do Santos apenas horas antes da partida contra o Red Bull Bragantino, se ele pelo menos vai ser relacionado, né? Para que, vamos bater na madeira aqui, para não, né? Vai que o Santos está perdendo do Red Bull. E aí o Marcelo Fernandes, pô, Soteldo, vou ter que te colocar para você me ajudar. Então não sei. Também não teremos o Morelos, né? Como vocês sabem, tá com uma lesão na panturrilha. O favorito para assumir a titularidade é o Maxi Silveira, ao lado de Marcos Leonardo no ataque. Mas vamos ver. Mas esse vídeo aqui é mais para falar sobre o Soteldo. Hoje teremos o nosso vídeo de pré-jogo, onde a gente fala mais sobre essa questão de Santos e Red Bull Bragantino. Mas era para exaltar o nosso querido Soteldinho. Até coloquei o Soteldo aqui atrás, ó, participando do vídeo. Espero que o Soteldo continue com essa motivação, que vai ser muito importante não só para a seleção da Venezuela, mas também para o Santos Futebol Clube, tá certo? Me fala aqui nos comentários o que você achou da atuação do Soteldo, e se você não assistiu, corre agora, já aproveita que você está aqui no YouTube, procura os melhores momentos para você entender o que eu estou falando desse show de Soteldo em cima da seleção do Chile. Grande abraço para vocês, a gente se vê no próximo